Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição com um alerta. Olha só, pessoas que estão se recusando a responder às perguntas do censo podem acabar prejudicando a cidade onde moram. Isso porque os municípios correm o risco de perder verbas. E, por outro lado, a pessoa que se recusar também pode acabar levando uma multa de mais de R$ 13.000. A coleta de dados para o Censo Demográfico do IBGE de 2022 ainda não acabou. Um dos principais motivos é a quantidade de pessoas que não quiseram contribuir com a pesquisa. De acordo com o Instituto, quase 2 milhões de brasileiros se recusaram a responder o censo. A coleta de informações começou em agosto e deveria ter terminado em outubro do ano passado, mas foi adiada para dezembro. Agora, a expectativa do IBGE é de que o censo seja encerrado somente no fim de janeiro. De acordo com dados do IBGE, a média de rejeição à pesquisa nos estados brasileiros é de 2,82%. São Paulo tem a maior taxa de rejeição. 5,42% da população se negou a responder. Em seguida estão Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Espírito Santo. São Paulo tem o maior número de condomínios e prédios com portaria eletrônica, o que, de acordo com o IBGE, dificultou o contato com muitos moradores. Responder ao IBGE é um dever legal de todos os brasileiros e aqueles que se recusarem podem ser multados em até R$ 13.200. E olha só, a chuva intensa que atinge São Paulo causou alagamentos em ruas da capital e transtornos na região metropolitana. Moradores, inclusive, ficaram ilhados. Mais uma vez, a forte chuva que atinge São Paulo provocou alagamentos no Jardim Pantanal, na zona leste da capital paulista. O problema acontece há décadas e os moradores sofrem com ruas e casas alagadas. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por causa dos pontos de alagamentos registrados em várias regiões. As chuvas volumosas fizeram a Defesa Civil acender o alerta para enchentes e deslizamentos. O temporal também causou diversos transtornos em cidades da região metropolitana, como Franco da Rocha e Caieiras. O temporal provocou bloqueio de vias de acesso à cidade. A Defesa Civil foi acionada em diversas residências para resgatar moradores ilhados. Olha, e em Campo Grande, a chuva intensa causou alagamentos e transtornos em vários locais. Em uma rua da região do Água Limpa Parque, na Rua Nobres, uma lagoa de contenção transbordou e a água arrastou até uma geladeira durante o temporal. Nas imagens que você vê, que são de uma câmera de segurança, o eletrodoméstico, que pesa em média uns 60 quilos, é levado pela correnteza junto com outros objetos com rapidez. Casas ficaram destelhadas, muros foram derrubados, árvores caíram, além de vários bairros que tiveram falta de energia. Conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, nas últimas 24 horas choveu mais de 150 milímetros em algumas regiões de Campo Grande. Nesta quinta-feira, trabalhadores da Prefeitura de Campo Grande atuam no rescaldo das chuvas que castigaram a cidade. E eu mudo de assunto agora para falar de política. A senadora Simone Tebet assumiu hoje como a ministra do Planejamento. Ela defendeu a questão social com responsabilidade fiscal. A pasta do Planejamento foi recriada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Simone Tebet assumiu o Ministério do Planejamento, agradecendo a Deus e ao presidente Lula pela confiança depositada nela. Ela assumiu que esperava trabalhar em uma pasta social e que tinha divergências econômicas com Haddad, mas entendeu a missão dada pelo presidente de assumir um dos ministérios mais importantes do governo ligado ao orçamento. Tebet disse que sabe da grande responsabilidade dela. A ministra defendeu que o brasileiro pobre, idoso e carente vai ter prioridade no orçamento público. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. O nosso plano de governo
tem que abarcar todas essas necessidades, sem causar desarranjo nas contas públicas, de olho na dívida pública e nos indicadores econômicos, aí comandado, repito, pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa é nossa árdua, mas possível missão. Ela completou que sabe da responsabilidade da pasta com os demais ministérios para compor o orçamento público brasileiro. Não vamos descuidar dos gastos públicos. Aí se verá o nosso lado firme, austero, mas conciliador. É na diferença que vamos nos somar. Conciliaremos as necessidades e prioridades de cada ministério, estabelecidas sob a determinação e ordem do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com os recursos disponíveis. Olha, e ainda sobre esse assunto, Lula vai realizar amanhã a primeira reunião com os ministros do novo governo. E durante o encontro, o presidente deve anunciar um pacote de medidas. O objetivo é colocar em prática, nos primeiros 100 dias da nova gestão, um conjunto de iniciativas focadas nos segmentos social e de infraestrutura. O primeiro escalão do governo federal já recebeu o convite de Lula para participar da primeira reunião ministerial da sua gestão. A intenção é dar as primeiras orientações para a equipe ministerial e fazer um diagnóstico da máquina pública. No encontro, o petista também deve pedir um pacote de medidas para adotar no país, voltadas principalmente para as áreas social e de infraestrutura. A ideia é de que essas ações sejam cumpridas nos primeiros 100 dias de governo. E no fim deste prazo, em abril, um evento no Palácio do Planalto deve trazer um diagnóstico sobre as mudanças realizadas. A expectativa é de que Lula também se reúna com governadores do país para discutir a retomada de obras federais que foram paralisadas para os próximos anos. Lula também já informou que quer lançar um novo programa de aceleração do crescimento. E olha só, após a morte do rei do futebol, vários países estão fazendo diversas homenagens. E com isso, o nome Pelé se espalhou por vários lugares do mundo. Estádios de futebol, avenidas e até um túnel foram batizados em homenagem ao ídolo brasileiro. Cabo Verde foi o primeiro país a acatar o pedido do presidente da FIFA. O antigo Estádio Nacional, localizado na cidade de Monte Vaca, foi nomeado de Estádio Pelé. A segunda federação foi a Colômbia. Por lá, o Estádio Belo Horizonte, da cidade de Vila Vicêncio, também carregará o nome do rei. Outra mudança é o estádio sede da FIFA na Suíça. Aqui no Brasil, nesta quarta-feira, a antiga Radial Oeste, a avenida que liga o estádio do Maracanã, local onde o rei fez o 1000º gol, foi batizada como Avenida Rei Pelé. No Distrito Federal, uma das maiores obras em andamento já tem nome. O túnel de Taguatinga, que está previsto para ser inaugurado agora em fevereiro, deverá se chamar Túnel Rei Pelé. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes anunciou a construção de um ginásio multiuso no Parque das Bicicletas, no Ibirapuera, em homenagem a Edson Arantes do Nascimento. O ministro das Cidades, Márcio França, planeja renomear o Porto de Santos, cidade onde Pelé fez história e morou durante anos. Caso o projeto for aprovado, o porto será chamado de Porto de Santos Pelé. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!